Se você tem o sonho em ser aprovado no concurso público, um dos maiores diferenciais que você pode conquistar é o hábito de acordar cedo. E hoje você vai aprender não só a acordar cedo, mas também a fazer o seu dia render sem ficar rastejando que nem um morto-vivo. Se você me acompanha nas redes sociais, já deve ter percebido que eu sou um adepto ao hábito de acordar cedo desde a época que eu era concurseiro. E é a isso que eu atribuo boa parte do meu sucesso no mundo dos concursos. Acordar cedo é a maior arma que você tem para potencializar os seus estudos e encurtar substancialmente o trajeto até a sua aprovação. Por isso que nesse vídeo eu vou te apresentar 5 regras inegociáveis para você conseguir acordar cedo, aumentar a quantidade de horas de estudo sem comprometer rendimento e absorção de conteúdo. A propósito, meu nome é Thomas, primeiro colocado no concurso de auditor da Receita Federal, e se não fosse pelo hábito de acordar cedo, certamente eu não estaria aqui hoje para falar com você. Bora entrar no assunto da aula? Primeira pergunta que você pode estar se fazendo é: Thomas, que horas você acorda hoje? Hoje eu tenho o hábito de acordar entre 5 e 5 e meia porque eu tenho um filho de 2 anos, então basicamente ele decide a hora que eu vou acordar. Mas por incrível que pareça, na minha época de concurseiro, eu acordava ainda mais cedo. Eu tinha o hábito de acordar 15 para 5 da manhã para tentar garantir no mínimo 2 horas de estudo antes do meu expediente começar, e ele começava em regra 8 da manhã. Eu trabalhava em regime de plantões dia sim, dia não, então no dia que eu trabalhava eu tinha um longo plantão, então eu precisava garantir horas de estudo antes de começar a trabalhar. Mas Thomas, eu sou uma pessoa noturna, eu não levo jeito para essas coisas. Então bora para a primeira regra desse vídeo. Se você se considera uma pessoa noturna, muito provavelmente você não passa de um bom e velho procrastinador. Talvez, e só talvez, você deixe para fazer as coisas importantes da sua vida, como trabalho, estudo, cuidar da sua saúde, no final do dia. E aí, por isso, na sua cabeça, você é uma pessoa que simplesmente dorme tarde, porque afinal de contas, você precisa primeiro cumprir as suas obrigações para depois poder dormir. E aí você justifica isso como sendo uma pessoa que rende melhor de madrugada. Só que não, você não rende melhor de madrugada. Isso é simplesmente a consequência de um hábito muito ruim, deixar as coisas para mais tarde. Claro que aqui eu vou fazer uma observação, né? Óbvio que não é o simples fato de você acordar cedo que vai garantir o sucesso em todas as áreas da sua vida, mas com certeza vai ajudar muito. Porque eis aqui um fato para você. Você pode pesquisar isso aqui. Pessoas bem-sucedidas, em sua maioria, têm o hábito de acordar cedo. E o acordar cedo acaba sendo uma consequência de vários outros hábitos que essas pessoas possuem. Mas então, Thomas, explica aí pra gente por que você criou o hábito de acordar cedo na sua época de concurseiro. Eu sempre gostei de acordar cedo porque esse era o momento em que os estudos rendiam mais. Como eu falei pra você, eu trabalhava em regime de plantão, dia sim, dia não. Então no dia que eu não tinha plantão, eu não acordava tão cedo quanto 4h45, mas eu acordava também muito cedo, porque esse era o momento em que ninguém te incomodava. Ninguém me incomodava. A minha mente estava limpa, não tinha nenhuma obrigação, estava descansado depois de uma boa noite de sono. Certamente ninguém iria me perturbar e toda a minha concentração podia ir simplesmente para o material de estudo. Fora que, se você trabalha e começa a estudar, por exemplo, 8h30 da manhã, certamente, mesmo que você tenha a possibilidade de começar a trabalhar 10, 11, meio-dia, certamente na sua empresa, ou no seu escritório, ou no seu trabalho, as coisas já iriam estar acontecendo. Então fica muito mais provável de você ficar preocupado em receber notificações do que pode estar acontecendo no seu trabalho. E aí o foco e a concentração certamente vão ficar prejudicados. Isso é totalmente disfuncional. E aí tem um cenário que é ainda pior do que esse, que é o cara que fala assim: bom, eu quero estudar 4 horas por dia, eu trabalho, até aí tudo bem, mas eu vou deixar para cumprir essas 4 horas depois do meu expediente. Então o cara vai lá, trabalha, se arrebenta, acumula todo aquele estresse do trabalho, do cansaço, de eventuais questões familiares, tudo que pode ter acontecido num dia se acumula, e ele chega em casa 8h30 da noite e senta para estudar 4 horas. Só que na hora que ele senta no sofá, ele simplesmente desmancha, ele desaba no sofá, só um guincho para te tirar daquele lugar. Mas pode ser que você não consiga estudar todas as horas de estudo antes do expediente. Eu não conseguia. Mas se você estudar uma fração antes do trabalho começar, fica muito mais fácil no final do dia estudar simplesmente o que falta. Então, ao invés de estudar 4 horas no final do expediente, você pode estudar 2 horas antes, de repente meia hora na hora do almoço, e no final 1h30 é muito mais fácil de cumprir. Fora o fato de que quando você já cumpriu as metas até aquele momento, fica muito mais estimulante cumprir o que falta das metas, e não uma meta inteira
depois de um longo dia de trabalho. No meu caso, por exemplo, eu tinha um plantão muito cansativo de 12 horas, então eu batia ali 2 horas e meia antes do expediente, na hora do almoço mais meia hora, e no final do dia, quando eu chegava naquele cansaço absurdo, eu tinha só mais uma horinha para fazer. E uma horinha, quando você senta para estudar, quando você menos percebe, passou. Ah, Thomas, mas se eu acordar às 4h45 da manhã, eu vou ficar morrendo de sono. Errado. Acordar cedo não significa dormir pouco. Claro que quando você vai acordar cedo, todos os outros hábitos precisam estar condizentes com essa realidade para que você consiga dormir num horário pertinente, para conseguir uma boa quantidade de horas de sono, para poder acordar o horário que você quiser, 4h45, 5 da manhã, enfim, o que você escolher. E aí vem a segunda regra do nosso vídeo, a importância de dormir bem. Você precisa descansar. Produtividade e alto rendimento só são possíveis se você descansar, se você tiver uma boa noite de sono. Ponto final, é simples assim. O que não falta é estudo científico mostrando o quanto que a sua capacidade cognitiva é afetada pela falta de sono. Então não brigue contra a ciência. Tudo funciona mal quando você não dorme. Eu, por exemplo, quando eu tive filho, teve uma fase ali durante uns 9 meses que ele não dormia nada, ele acordava simplesmente de 40 em 40 minutos. Eu e minha esposa, Gabriela, a gente quase nunca brigou antes de ter filho e durante esses 9 meses o negócio foi muito tenso, muito bizarro, foi incrível a diferença. A gente vira um animal quando dorme, nada funciona bem na nossa cabeça e não seria diferente nos estudos. Você simplesmente, se você não dorme, você não consegue exercer virtudes básicas, como paciência, sensatez e autocontrole. Simplesmente não consegue. Então, como você quer ter bons resultados e focar numa alta produtividade nos estudos, não faz o menor sentido você se privar de uma boa noite de sono. Que uma pessoa normal com sono privado não consegue ter a mesma capacidade produtiva. E aí eu pergunto para você, faz sentido dormir menos para poder estudar um pouquinho a mais, mas não ter a mesma produtividade nessas horas que você está estudando e ainda de quebra prejudicar a sua saúde? Ah, Thomas, eu durmo só 4 horas por noite e eu estudo 12 horas por dia. Pô, parabéns, mas assim, sinceramente eu duvido que isso seja verdade. Eu já acompanhei mais de 1.700 alunos individualmente e eu nunca vi um único aluno que conseguiu manter isso com qualidade. E mesmo que seja verdade, mesmo que você realmente esteja estudando 12 horas por dia e dormindo só 4 horas, você não vai conseguir sustentar isso ao longo do tempo, você não está tendo uma boa absorção de conteúdo e você está arrebentando a sua saúde. Isso não é sustentável ao longo prazo. Eu sei que quando sai o edital, quando surge uma novidade, eu sei que é irresistível estudar mais e dormir menos, mas tenta fazer isso de maneira consciente ou tenta fazer com que isso seja uma exceção à regra. Não crie uma regra de dormir pouco e descansar pouco, porque isso não vai fazer você estudar melhor. É uma falsa sensação de avanço. Você está estudando mais, beleza, mas você não está rendendo, não está absorvendo, você não está fazendo bem para os seus estudos. Então, levando aqui em consideração que eu acordava cedo e valorizava muito o tempo de sono, qual que é a conclusão óbvia aqui? Que eu dormia cedo também. Afinal de contas, se eu tinha como objetivo estudar 2 horas e meia antes do meu expediente começar e o meu expediente começava às 8, é óbvio que eu tinha que acordar num horário condizente com essa realidade e também, consequentemente, teria que dormir num horário que fosse condizente com essa realidade. E confia em mim, dormir cedo é uma das coisas mais espetaculares do mundo. De vez em quando eu gosto de assistir jogo de futebol, eu sou flamenguista, tá? E aí, quando eu vejo que vai começar às 9h30, que eu vou ter que acabar o jogo 11h30, escovar o dente, me preparar e tal. Quando eu vejo que eu vou dormir meia-noite e pouco, já dá um certo desânimo, porque eu sei que o dia seguinte vai ser meio arrastado. Sempre acontece isso. Ainda mais agora que eu tenho um filho de 2 anos, eu não tenho a escolha de dormir um pouco mais tarde, até um pouco mais tarde, por causa de um eventual jogo que eu assisti. Meu filho acorda que nem um relógio entre 5 e 5h30 da manhã, então não importa a hora que eu fui dormir, 5 da manhã, o pau já tá quebrando aqui, então eu sei que eu vou virar um zumbi no dia seguinte se eu for dormir mais tarde. Então eu realmente, hoje, faço disso uma exceção à regra. Então a conclusão dessa regra sobre a importância do sono é: se você quer acordar cedo, você precisa dormir cedo. É uma conclusão muito óbvia, eu sei, mas você não é um robô, você não é um super-herói, você não vai conseguir render bem se você dormir tarde e acordar cedo. Mas é óbvio que isso só vai ser possível para você se a sua realidade estiver de acordo com isso. Se você é uma pessoa que trabalha à noite ou faz faculdade à noite, chega em casa às 11 da noite, claro que você não vai conseguir dormir num horário que te faça acordar 5 da manhã. Você vai ter que adaptar para a sua realidade. E qual seria então a sua realidade? Acordar um pouco mais tarde. Tudo bem, você vai ter que dormir as horas necessárias para você ter saúde, para você conseguir
ter rendimento, para você conseguir ter saúde e sustentar uma rotina pesada a médio e longo prazo. Esse tem que ser o seu objetivo. E aí muita gente insiste nessa desgraça. O cara quer dormir tarde e acordar cedo com disposição. Só que não rola. Não tem como. Ai, Thomas, o que eu preciso fazer para acordar cedo? Ah, você tem que dormir cedo. Ah, Thomas, mas eu quero dormir tarde. Bom, então simplesmente, cara, eu não sei como é que você vai sair dessa enrascada na sua vida. Um último detalhe aqui sobre o sono, que é muito importante, é o seguinte: você precisa facilitar para o seu cérebro associar a cama com o descanso. O que significa isso? Significa que se você vai para a cama e fica mexendo no celular, fica trabalhando na cama, ou se você estuda na cama, vai ser muito difícil para o seu cérebro entender que, quando eu cheguei na cama é para dormir. Então evite fazer essas coisas na cama, evite assistir televisão na cama. E quando você acorda para estudar ou para trabalhar, não trabalhe de pijama, não estuda de pijama. Mesmo que você estude ou trabalhe em casa, bote uma outra roupa, porque quando você botar o pijama para dormir, você precisa entender e dar uma informação clara para o seu cérebro de que fui para a cama, é para pegar no sono, é para dormir. E agora vamos então para a terceira regra para conseguir acordar cedo com saúde, com eficiência e com alto rendimento: alimentação. Essa regra é muito importante, talvez a mais importante, e eu brinco aqui que quanto mais velho você ficar, mais importante essa regra vai ser. Se você não tiver uma alimentação balanceada, se você não tiver uma mínima noção para que serve um carboidrato, uma proteína, quais são os melhores momentos, os melhores horários para você consumir essas substâncias, vai ser muito difícil você fazer o seu corpo trabalhar em alto rendimento e conseguir descansar de maneira apropriada. Eu brinco aqui que quando eu tinha 9 anos de idade, eu podia comer um pratão de bife, batata frita, arroz, feijão e, ato contínuo, ó a galera do direito, logo em seguida ir para uma quadra de futebol e ficar 3 horas jogando bola e eu nem ia sentir isso. Mas hoje, com 40 anos, se eu como um hambúrguer ali antes de dormir, eu já fico meio embrulhado, já demoro mais para dormir e tudo já funciona pior. Então coma coisas leves antes de você ir para a cama. Porque se você tiver uma guerra acontecendo dentro da sua barriga na hora que você deita para dormir, é óbvio que você vai demorar muito tempo para pegar no sono. E toma cuidado com o café, tá? Eu sou admitidamente viciado no bom e velho cafezinho. Mas eu tomo alguns cuidados quando eu vou tomar café. Eu nunca tomo café, por exemplo, à tarde. E mesmo se eu tô no final de semana recebendo uma visita ou na casa de alguém e a pessoa serve um café e eu aceito por educação, eu evito ao máximo tomar café depois das 4 da tarde, porque isso certamente vai afetar o meu sono no final do dia. A alimentação é tão importante que qualquer adulto que tenha uma alimentação minimamente balanceada, naquele dia em que ele sai da rotina e come lá um McDonald's no almoço, depois vai no cinema e come doce, pipoca, um balde de Coca-Cola, Mentos, bala, não sei o que lá, pode ter certeza que ele vai sentir uma diferença absurda. Basicamente, o dia seguinte dele, principalmente se ele consumiu tudo isso aí perto da hora de dormir, vai ser preguiça, mal-estar e cansaço. É tiro e queda. E aí você poderia falar assim pra mim: Thomas, mas é óbvio que comer bem faz diferença. Eu aprendo isso desde que eu tenho 6 anos de idade. Eu sei que é óbvio, mas o fato de você saber que isso é óbvio não significa que você aplica isso no dia a dia. Eu conheço muitas pessoas, muitos amigos bem instruídos que sabem da importância de se alimentar e eu vejo que eles não aplicam isso diariamente. Então eu pergunto para você: você já tomou a iniciativa de realmente selecionar, escolher os alimentos que você vai consumir nos determinados horários do seu dia, focando em performance e alto rendimento? Tô falando sério aqui, tá? Eu não tô falando de alimentos caríssimos, frutas raríssimas, dignas de um shake ou da rainha da Inglaterra, hoje, agora rei da Inglaterra. Eu tô falando do básico: frutas, verduras, legumes. Quando eu era universitário e não tinha um puto no bolso, cara, eu ia no bandejão lá, por R$1,50, eu comia arroz, feijão, alface, tomate, vinagrete, uma carne, um peixe, alguma coisa, cara, e conseguia fazer uma alimentação bem razoável. Então, entenda de uma vez por todas: se você quer pegar no sono cedo, não tem como você pegar no sono logo depois de ter comido 6 pedaços de pizza, 2 sorvetes, 3 pedaços de pudim e uma banana split. Pô, existe banana split ainda? Acho que eu tô ficando velho. Então, coma coisas leves antes de dormir. Pode parecer, repito, papo de velho, mas é verdade. Eu e a Gabriela temos uma alimentação muito boa no dia a dia, mas quando eventualmente eu saio para jantar com ela, e aí a gente janta lá 10 da noite, aí come entrada, prato principal, sobremesa, não sei o que, bebida. Cara, a diferença no dia seguinte é bizarra. Eu durmo mal, acordo indisposto. Naturalmente eu já acordo uma vez por noite aí pra ir no banheiro, então nesse dia eu ainda acordo mais 3, 4 vezes. Se eu bebo, acordo mais ainda. Então, pra ter uma boa rotina de sono, você precisa ter uma boa rotina alimentícia. Não tem como separar uma coisa da outra. A quarta regra é a mais brutal de todas, porque fala pra mim e seja bem sincero e escreve aqui no comentário desse vídeo. Escreve. Tô esperando. Você leva o seu celular pra cama
ou não antes de dormir? Fala a verdade. Tô esperando aqui no comentário. Sabe o que quase todos os atletas de alta performance fazem antes de dormir? Uma coisa chamada higiene do sono. Nas 2 horas que antecedem o horário de dormir, você precisa tomar algumas providências, né, para desacelerar o seu corpo e a sua mente, preparando a sua fisiologia para uma boa noite de sono. E o coração dessas providências está no fato de que você não deve pegar o celular nas 2 horas que antecedem o sono. Não faz o menor sentido você querer acessar o celular logo antes de dormir, porque praticamente tudo que está dentro do celular foi feito para te entreter, para prender a sua atenção. São muitos estímulos, né? Principalmente ali dos vídeos curtos, que é o que você acessa hoje principalmente. Todo mundo acessa muitos vídeos curtos, né? TikTok, Instagram tem os Reels e o YouTube tem os Shorts. Todo mundo está acessando esses vídeos curtos que eles têm um efeito exatamente o contrário, acordar você. Então substitua esse péssimo hábito de levar o celular para a cama pelo excelente hábito de levar um bom livro para a cama. É uma maneira muito mais saudável, natural e eficiente de pegar no sono, mas tem que ser um livro, um romance, um conto, alguma coisa assim. Não vai pegar um livro de como estudar para concurso, ou um livro de trabalho, um livro que você precisa estudar de maneira diferente. Esse tipo de livro você não estuda na cama, você estuda sentado, ativamente, prestando atenção, interagindo com o material. Estou falando de romances, estou falando de livros de lazer. Pega lá um livro do Guimarães Rosa, eu garanto para você que em meia página você já vai estar, capotando. Tenho certeza absoluta, é eficiente, não falha nunca. E a quinta regra é nunca esquecer daquilo que te move, do seu grande propósito, do porquê que você está todo dia acordando para lutar por um futuro melhor para você e para sua família. Eu já passei por várias fases diferentes na minha vida, já fui concurseiro, já fui concursado apenas, depois eu comecei a ensinar as pessoas a estudar, já passei por muitos momentos diferentes e sempre quando eu perdi um pouco da noção daquele propósito, daquilo que me movia, do porquê que eu lutava tanto, esses foram os dias mais difíceis de levantar da cama. Então nunca perca a noção do seu propósito, do seu grande objetivo e lembre-se sempre que com o seu grande objetivo muitas pessoas serão beneficiadas, o seu núcleo familiar, que é a coisa mais sagrada que a gente tem hoje. Nunca perca noção do seu propósito. Bom, e eu vou ficando por aqui. Se você acha que esse vídeo te ajudou de alguma maneira a entender a importância de acordar cedo e como tomar algumas providências para tornar isso mais fácil, eu peço encarecidamente que você curta esse vídeo e principalmente do fundo do meu coração que você se inscreva no meu canal para me ajudar a continuar produzindo vídeos para ajudar você a conquistar um futuro melhor para você e para sua família. Muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.